nosso assunto de hoje, que são quais as vantagens de você ser um consultor em serviço de alimentação. Olha que legal. Você poder fazer o seu próprio horário. Então, quando você é consultor em serviço de alimentação, você pode decidir em quais horários você deseja trabalhar. Se você é mãe, né? E o seu filho, por exemplo, tá na creche, tá na escola de manhã, nesse momento que ele está na creche, na escola, é o momento que você vai atender os seus clientes e daí você à tarde, que já não tem ninguém para ficar com seu filho vai estar na escola, é o momento de você ficar com ele. E já aí, nesse exemplo, eu já te trago uma próxima vantagem, uma outra vantagem de você ser consultor em serviço de alimentação, que é ter tempo para quem você ama, para quem você gosta. No caso de nós mães, conseguirmos ver, conseguirmos presenciar, estar junto do crescimento dos nossos filhos, né? Que é uma grande dádiva, que é uma coisa fantástica a gente poder estar junto dos nossos filhos, né? Poder estar presenciando o crescimento deles, presenciando o desenvolvimento deles, porque é muito ruim você infelizmente ter que trabalhar 44 horas semanais, sair às 8 da manhã e voltar e conseguir chegar em casa lá para as 19 horas, e a gente sabe que às 19 horas os nossos filhos pequenos já estão naquele soninho, já para se deitar. Então a gente infelizmente perde essa fase tão linda do desenvolvimento das crianças, que é a infância, né? Então, o bacana da consultoria é isso, né? É você conseguir ter tempo para estar com quem você ama e fazer o que você gosta. Por quê? Porque eu decido meu horário. Tudo está interligado. Então, todas as vantagens da consultoria estão interligadas, né? Quando a minha filha era pequena, né, assim, menorzinha, ela ainda é bebê, mas quando ela era menorzinha, eu consegui fazer consultorias em horários bem flexíveis, para quando eu chegasse em casa e a minha filha também chegasse em casa, eu conseguisse estar 100% disponível para ela. Então eu consegui realmente, na fase de bebezinho dela, estar junto com ela, conseguir me doar plenamente para ela, consigo hoje acompanhar esse desenvolvimento dela. E essas são as vantagens que a consultoria traz. Quando a gente é mãe, dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente sempre está culpada porque a gente não está presente com a filha, a gente sempre se sente culpado porque a gente não dá o máximo da gente, né? Isso é muito ruim, mas a consultoria me dá essa disponibilidade, de tempo com quem eu quero, com quem eu amo, e disponibilidade para fazer o que eu gosto, né? Conseguir ter os horários, que é o que eu não tinha antes, meus horários para fazer meus exercícios físicos, meus horários para estudar, para ler. Então, essa disponibilidade de horários, essa flexibilidade de horários é o que, ao meu ver, a consultoria me traz de grande vantagem. E outra coisa que eu estava pensando sobre isso, né, sobre essa vantagem da consultoria, o interessante é que você pode fazer um serviço de consultoria para vários clientes, e essa consultoria, e esse serviço, ele vai ser diferente em cada cliente, mesmo sendo o mesmo serviço. Eu vou dar um exemplo. Se você fizer uma consultoria de fichas técnicas para todos os seus clientes, você vai ter 10 clientes, você vai fazer 10 serviços de ficha técnica. Mas se cada cliente for um tipo de alimento, um tipo de preparação diferente, você vai ter desafios diferentes. Um exemplo. Quando você faz consultoria de fichas técnicas de prato feito, para mim é a consultoria mais simples de se fazer, né? Porque você faz consultoria, você faz o preparo, é muito óbvio, né? É o arroz, o feijão, a carne e uma salada. E normalmente essa salada vai se repetir, esse arroz vai se repetir, então é uma consultoria muito simples. Mas quando você faz consultoria de fichas técnicas de sushi ou fichas técnicas para um sushi bar, existem peculiaridades do sushi bar que você tem que conhecer a fundo. Exemplo, quando você faz sushi, a gente tem o arroz e o cozimento do arroz, o fator de cocção do arroz. A gente tem o molho sugo, que é o molho suro,
que é o molho que a gente mela o arroz. E se vocês não sabem, esse molho, a base dele é açúcar e mais açúcar e vinagre e saquê. Então, alguns gostam de temperar esse molho que vai o arroz com abacaxi, com algumas coisas mais doces. Ou seja, muitas pessoas que comem o sushi, crente que estão comendo coisas ultra saudáveis, o sushi, aquela base de arroz, é muito açucarada, bastante açucarada. Tanto é quando os meninos faziam o molho para temperar o sushi, o arroz de sushi, a gente descia de fardo de açúcar para ele preparar aquele molho. Por isso que é um arroz liguento, né? A gente tem o preparo do molho suro, a gente tem o fator de cocção e o preparo do arroz. Nós temos, a depender da proteína, nós temos os fatores de correção das proteínas e os fatores de cocção das proteínas. E nós temos o preparo em si do sushi, que aí é a ficha técnica do sushi. Então, nós temos a alga, nós temos o arroz, que foi coccionado e temperado com aquele molho suro, que também tem uma ficha técnica para ele. Nós temos o salmão, por exemplo, e esse fator de correção que o salmão leva, e o creme X. E aí vai essa ficha técnica. Veja que para eu fazer uma ficha técnica, que é a ficha técnica de um sushi, sei lá, Filadélfia, eu precisei aí de pelo menos 3 fichas técnicas. Tá vendo? Então, eu tô falando do serviço de fichas técnicas. Se eu tenho um serviço de ficha técnica para pizza, eu tenho que fazer a ficha técnica da massa, eu tenho que fazer a ficha técnica do molho e, finalmente, a ficha técnica da junção de tudo, que é massa, molho e os recheios que vão na pizza. O mesmo raciocínio para o pastel, massa e os recheios que vão no pastel. Vocês estão vendo que cada serviço de alimentação tem essa peculiaridade? Eu vou lhe dizer que, para mim, as fichas técnicas mais simples, além de um prato feito, que a gente meio que repete essas preparações, né? Vai repetir o feijão, vai repetir o arroz, vai repetir uma salada. As fichas técnicas mais simples são de confeitaria. Eu acho a confeitaria fichas técnicas simples. Quando eu falo confeitaria, eu falo de bolo. Por quê? Porque praticamente os produtos, eles são entregues pra gente crus. Então, você já faz o cálculo dos custos desses produtos. Não sei se vocês aprenderam fichas técnicas na faculdade de vocês, né? Não sei como é que é o conhecimento de vocês sobre fichas técnicas. Não sei como é que se vocês já fizeram consultoria de fichas técnicas, né? Outra vantagem da consultoria, eu tô falando muito de fichas técnicas, mas por que eu gosto muito de falar sobre fichas técnicas, falar sobre consultoria de gestão de serviço de alimentação? Porque o serviço de gestão de serviço de alimentação, que são as fichas técnicas, controle de estoque, controle de venda, enfim, controle de compras, né? Gestão de compras, eles são os serviços com um ticket médio mais alto. Nós, consultores, conseguimos ganhar com um cliente simples. Eu estou falando que esse cliente é um pequeno empreendedor, ele vai ter um serviço de alimentação como um prato feito, ou uma pastelaria, ou uma pizzaria. E se você pegar um cliente desse para você elaborar as fichas técnicas de preparo, com um único cliente desse você consegue faturar o que um nutricionista fatura em 44 horas semanais durante um mês. Ou seja, trabalhando o mês todo, 44 horas semanais, o nutricionista consultor ganha com apenas um cliente. Em quanto tempo eu consigo elaborar as fichas técnicas? Aí vai depender muito da velocidade, o tempo que os colaboradores, né, que os manipuladores de alimentos desse serviço de alimentação me entregam as gramaturas. Normalmente, quando eu faço consultoria de fichas técnicas, eu estou junto com os colaboradores, pesando absolutamente tudo. E se eu consigo fazer os pesos e os preparos de forma muito rápida, imediatamente eu consigo trazer a elaboração das fichas técnicas em Excel e consigo entregar esse painel de controle, esses dados de fichas técnicas, né, esse diagnóstico do serviço de alimentação para o proprietário. Que é a parte que eu mais gosto, que é quando eu trago todo o diagnóstico do serviço de alimentação para esse proprietário e mostro o porquê que esse proprietário não está ganhando, porquê que esse proprietário está fechando no vermelho todo santo mês. É simples, ele fez um preço de venda que não é condizente com os custos dele e por isso
que ele está fechando no vermelho, por isso que ele está fazendo empréstimos e etc. E o consultor de serviço de alimentação, né, o consultor nutricionista, ele consegue tranquilamente fazer esse serviço aprendendo a elaborar fichas técnicas de preparo. E eu sei que vocês tiveram muitas dificuldades de elaborar fichas técnicas de preparo na faculdade. Tanto é que quando eu ensino a minha metodologia, né, minha metodologia de elaboração de fichas técnicas de preparo, as pessoas falam, vai, Irene, por que eu não aprendi fichas técnicas tão simples assim na faculdade? Eu também não entendo. Né? Como eu tive muita dificuldade de para aprender fichas técnicas na faculdade, essas fichas técnicas, a partir dessas minhas dificuldades, dessa forma meio estranha que a faculdade ensinava pra gente, eu comecei a fazer essa minha metodologia e elaborei elaborei a minha metodologia de elaboração de fichas técnicas, que o raciocínio é muito lógico, é muito linear e que vocês conseguem entender por que de cada passo, de cada construção da ficha técnica. Eu queria só pontuar para algumas pessoas que chegaram agora nessa live, quais são as vantagens. A primeira vantagem que eu trouxe para vocês é a questão da flexibilidade de horários, tá certo? Eu até dei um exemplo que quando eu trabalhava 44 horas semanais no serviço, 40 horas semanais no serviço de alimentação, eu fazia consultoria à noite. Então eu ia no serviço de alimentação elaborar manual de boas práticas à noite. E o bacana de também ir à noite é porque normalmente esse serviço de alimentação, tipo pizzaria, pastelaria, eles abrem à noite, né? Então é final de tarde e noite. Então esse é o bacana da flexibilidade de horários, né? Então eu ia para esses serviços de alimentação, coletar dados para manual de boas práticas, fazer um treinamento de boas práticas, ou até mesmo implantar as boas práticas que eu tinha alguns restaurantes, eu tinha um grupo de chocolates industrializados que eu prestava consultoria de implantação das boas práticas, então eu conseguia fazer isso no horário da noite. Então esse é o bacana dessa flexibilidade. E já trago para vocês uma outra vantagem junto com isso. Se eu estou trabalhando carteira assinada e fazendo consultoria, eu estou praticamente dobrando o meu faturamento. Olha como a consultoria consegue trazer para mim esse aumento de faturamento, né? Esse aumento de faturamento. Tanto é que na época que eu consegui fazer essas consultorias, né? Eu tinha quando eu fazia, eu sempre gostei de fazer CLT e consultoria, foi a época que eu consegui pagar uma grande parte do meu apartamento, né? Eu tive a ousadia de comprar um apartamento na planta, uma loucura. E aí, com as consultorias, né, eu consegui dobrar o meu faturamento e aí o meu salário fixo, eu pagava meu apartamento, porque era o seguro-obra, eram os balões, meu Deus, era tanta coisa, era o boleto mensal e com as minhas consultorias, aí eu tinha o meu faturamento para toda a minha questão de gastos fixos, né, e poupança. Então, o bacana da consultoria é isso, né? Nessa situação eu consegui dobrar esse meu faturamento e consegui realmente levar a loucura que foi comprar um apartamento na planta. Então a consultoria me deu essa possibilidade. A possibilidade da flexibilidade de horários, né? Eu sempre tive horários muito loucos de carteira assinada. Então a consultoria eu já tive horário de carteira assinada entrando 2 da tarde e saindo 10 da noite. Então eu fazia consultoria pela manhã. E quando eu tinha um horário normal, de 8 às 17, às 17 horas eu ia fazer consultoria e ficava até às 22 horas. Então, essa flexibilidade que a consultoria vai permitir a gente a fazer consultoria em vários locais, né? Uma coisa que eu não falei para vocês e que a gente conseguiu observar bastante, especialmente na época de pandemia, é a questão de você ter liberdade geográfica. O que é isso? Eu consegui fazer consultorias estando aqui em Fortaleza e tendo clientes em outros estados. Como assim? Eu fiz rotulagem nutricional de produtos nos quais o cliente era de outro estado. Ele me deu todos os dados pertinentes ao produto que eu ia rotular e assim eu fiz a rotulagem nutricional. Na época da pandemia, eu fiz muita capacitação online. Então,
Meus clientes, né, eu tinha alguns clientes que já eram meus clientes nesses 15, 17 anos, e aí eles precisavam fazer as capacitações não só de boas práticas, mas na época do Covid, a gente precisava também fazer capacitação sobre 3 normas técnicas que surgiram com a Covid. Tanto é que na faculdade a gente dava essa cadeira, né, a gente dava esse ponto a ser abordado na graduação. Então, a gente tinha que dar capacitação de boas práticas e a gente tinha que dar capacitação das 3 normas técnicas que dizia respeito à Covid. Então, eu consegui dar essa capacitação de forma online. Eu poderia estar em qualquer lugar do Brasil e eu daria essa capacitação, porque eu tenho toda a apresentação de boas práticas, tanto é que é um dos cursos que eu tenho, que é ensinando a fazer a elaboração dessa capacitação de boas práticas, né? E nesse novo curso eu também abordo esses pontos que foram trazidos, né, com a Covid, sobre a questão de prevenção e até detecção, né, de alguns sinais clássicos do Covid e até como é que é essa questão de contaminação viral. E aí você consegue dar essa capacitação em qualquer canto do Brasil, né? Estando tendo um computador, a equipe, a gente mandou o linkzinho do Meet e a gente consegue dar capacitação para qualquer grupo de colaboradores em qualquer cidade, em qualquer estado aqui do Brasil. Simples, né? A Covid nos trouxe essa possibilidade. Ela começou a entender que a gente pode prestar serviços de consultoria com excelência, não obrigatoriamente você estando na mesma cidade que o serviço de alimentação. Outra coisa bacana que eu fiz na época de Covid dizia respeito a fichas técnicas. Então, o cliente tinha todos os dados em gramatura. Então, eu quero até dar um adendo para vocês. Vocês vão ouvir muito sobre isso quando eu falar sobre fichas técnicas. As fichas técnicas, elas devem ser pesadas. Não existe ingrediente que é uma colher de uma coisa, uma pitada de outra, uma mão de arroz, não. Uma xícara. Todos os ingredientes precisam ser pesados. Então, como os ingredientes precisam ser pesados, esse cliente me traz o peso desses insumos e eu consigo o rendimento e eu consigo fazer as fichas técnicas de preparo. Então, você veja que nós temos como consultor liberdade geográfica, eu posso trabalhar de onde eu quiser, a depender, claro, do serviço. Eu tenho flexibilidade de horários, eu tenho disponibilidade de horários para fazer o que eu gosto, né? Para fazer o que eu gosto, para ficar com as pessoas que eu amo, fazer o que eu gostaria de fazer, que me dá alegria, né, como por exemplo malhar, estudar, ler, né, porque a gente tem essa liberdade de horários e nós temos mais tempo livre e a questão de ganhos maiores do que infelizmente são disponibilizados, são propostos para os nutricionistas em CLT, né? Às vezes, quando eu vejo a proposta salarial para nutricionistas para ficar 44 horas semanais dentro de um serviço de alimentação, né? De 8 às 18, e aquele salário que é proposto, eu fico imaginando que se eu fizer consultoria de fichas técnicas para um cliente, eu consigo ganhar aquele valor. E aí eu posso procurar outro cliente, ou se eu me satisfazer com aquele valor, né, eu posso ter o restante do mês tranquilo e livre. Então, eu fico meio chocada com essa questão, né, dessa proposta de ganho desses nutricionistas que estão trabalhando 44 horas semanais e que a gente consegue esse faturamento médio com apenas um serviço, por exemplo, de fichas técnicas de preparo para um cliente pequeno, tá certo? Se for um cliente bem maior, a gente consegue um faturamento bem maior, né? Mas normalmente o pessoal não fala sobre isso porque são poucos os nutricionistas que sabem elaborar fichas técnicas de preparo. Com a consultoria, que é muito pouco falada nas nossas faculdades, nas nossas universidades, como ela é uma grande oportunidade para a gente que é da área de nutrição, que a gente que é da área de alimentos, como é uma grande oportunidade para a gente, uma
uma questão, uma oportunidade financeira, uma grande oportunidade profissional, da gente ser valorizado e da gente ser visto como uma referência na área de alimentos, né, na área de alimentação coletiva. Por isso que eu gosto muito de estar abordando com vocês, por isso que eu gosto muito de estar falando com vocês sobre consultoria. Eu vejo muitos nutricionistas falando sobre clínica, falando sobre estética, falando sobre nutrição esportiva, mas são poucos os nutricionistas que se dispõem a falar da área de alimentação coletiva, da área de consultoria em especial, e por isso, às vezes, os nutricionistas eles chegam na faculdade já com a ideia pré-determinada de trabalhar com dietoterapia. Nem imaginam que existem possibilidades, que existem outras áreas da nutrição que você pode trabalhar, que você pode ser bem remunerado, que você pode ter qualidade de vida, que é, no caso, a consultoria de alimentos. Quantos alunos de consultoria já chegaram para mim dizendo que não desejam mais trabalhar na clínica, porque quando tem um paciente de dietoterapia, eles vão para casa ainda levando a dieta, porque ainda em casa precisam calcular toda a questão dietoterápica. Então, não é só a questão de atendimento, mas a questão de cálculo dietoterápico em casa, e esses cálculos são um mundo, né, gente? A gente tem que fazer a adequação dietoterápica, tem que fazer também aquelas trocas que a gente tem que trazer para o nosso cliente. Então, é muito cansativo, né? Cada dieta é uma peculiaridade, sem contar que a gente também tem que fazer cálculo de vitaminas, de alguns suplementos que alguns pacientes precisam. Então, a gente sabe que a dietoterapia é cansativa. E ao contrário disso, nós temos a consultoria, que já é uma questão mais de atividades in loco, né, que você pode entregar, você pode fazer um serviço, rapidamente entregar esse serviço e ter um faturamento aí de pelo menos 3 vezes o que é ganho por um nutricionista que está na dietoterapia, né? E sem contar que se você fechar um cliente de boas práticas, você mensalmente tem esse ganho, ao contrário, infelizmente, de pacientes que vão te visitar apenas uma vez e podem não pagar nem retorno, né? Então, essa é a grande vantagem também da alimentação coletiva. Eu sempre trabalhei na alimentação coletiva, eu nunca trabalhei na clínica, né? Então, quando eu ouço os meus colegas da clínica, meus amigos da clínica falando do cansaço, não só do atendimento, mas também do cansaço de levar essa dietoterapia, esse cálculo dietoterápico para casa, eu vejo que eu estou na área certa. Eu gosto dessa área. Eu nunca me identifiquei com a área clínica. Nunca foi a minha vontade nunca tive vontade de trabalhar na área clínica. Tanto é que quando eu preciso de alguma orientação dietoterápica, de alguma dietoterapia, eu converso com as minhas colegas para fazer uma elaboração dietética, porque nunca gostei dessa área. Mas tem gente que se identifica e que, graças a Deus, eu conheço para a gente sempre para ter essas referências, né, nessa área clínica. Pontuei com vocês sobre a questão de ter mais tempo livre, pontuei com vocês sobre a questão desses ganhos, pontuei para vocês questão de liberdade geográfica, de você escolher qual horário você pode trabalhar, e quero finalizar com vocês sobre a questão de reconhecimento, sabe? Quando você faz consultorias, a gente sempre está rodando muito, a gente está conhecendo muito, sempre os restaurantes e os serviços de alimentação da nossa cidade, né? A gente sempre está sendo conhecida, sendo indicada, né, dos serviços de alimentação na nossa cidade. E o que é bacana quando você sempre está fazendo esses serviços com excelência, que você está rodando nesses serviços de alimentação, nesses atendimentos, né? Seja qual serviço de consultoria você está fazendo, o que traz no final para a gente esse sentimento e esse reconhecimento de você como um consultor, como uma pessoa de referência nessa área de alimentação coletiva. É muito ruim, é muito triste você ver nutricionistas que estão 44 horas semanais e trabalhando há tanto tempo dentro de um serviço de alimentação e que em nenhum momento ele é reconhecido, em nenhum momento ele é visto como um profissional de referência, um profissional
necessário dentro desse serviço de alimentação. Então ele tá lá indo para aquele trabalho porque, enfim, precisa do dinheiro, precisa pagar as contas, precisa sustentar a família. Então é um sentimento muito ruim, né? Muito difícil, porque ele tá indo para aquele serviço de alimentação, ele tá indo para aquela atividade diária em que ele só vai mesmo pelo dinheiro, né? Não vai porque naquele local não tem reconhecimento, ele não é visto como profissional necessário para aquele serviço de alimentação rodar. Então, o bacana de você estar na consultoria é que você se torna referência. Você se torna referência, você se torna referência, você é visto como necessário. Eu preciso da Irene para fazer a documentação, eu preciso da Irene para fazer as fichas técnicas para ontem. Então, esse é o bacana da referência, ele pensou em você para fazer o manual de boas práticas e as fichas técnicas, por exemplo. A Michele perguntou aqui, qual a frequência de suas visitas nos estabelecimentos? Isso, Michele, eu abordei até ontem, quando eu fiz a live. Tudo vai depender de qual é o tamanho do serviço de alimentação e qual é o serviço que você vai prestar nessa sua consultoria. Vou te dar um exemplo. Eu fiz consultoria para um quiosque de sorvete. Quiosquezinho de sorvete. Você concorda que eu não preciso ficar 3 horas dentro do quiosque e eu não preciso ir de 3 vezes por semana nesse quiosquezinho, que praticamente só comporta 1 ou 2 colaboradores, não é verdade? Mas é capaz de, se eu ir 1 hora, ficar lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 vezes por semana, eu consigo pegar alguns dados pertinentes às boas práticas, por exemplo, tá certo? Mas se eu trabalhar com consultoria em uma pizzaria, que eu já trabalhei, e essa pizzaria ela tiver uma complexidade um pouquinho maior, como assim? Ela tiver uma área de preparo e na parte de trás uma área de preparo de pizza e na parte de trás uma área de pré-preparo e preparo de recheios, eu vou precisar ir um pouco mais nessa consultoria. É muito provável que eu precise ficar nesse serviço de alimentação pelo menos 2 horas, indo segunda, quarta e sexta. Entendeu? Então, é interessante você pensar na complexidade desse serviço de alimentação. E também é interessante você ver também qual serviço que você irá prestar. Por exemplo, nos serviços de ficha técnica, eu não falo sobre visitas. Quantas vezes eu preciso visitar o serviço de alimentação? Mas, na verdade, eu preciso fazer todas as pesagens e acompanhar tudo para ter esses valores fidedignos para eu conseguir no final entregar o quê? As fichas técnicas. Então, se eu visito uma vez ou 30 vezes, é irrelevante, certo? Porque no final o contrato que eu estou celebrando com o meu cliente diz respeito a elaborar as fichas técnicas. Então, quantas vezes eu precisar ir para esse cliente para pegar os dados dos pratos que está em contrato, eu tenho que ir porque eu preciso entregar as fichas técnicas dos pratos que estão em contrato. Então, já existiu local que eu precisei para pegar, sei lá, de 30 pratos, eu precisei ir no serviço de alimentação umas 5 vezes. Mas já teve cliente que eu consegui pegar 30 pratos indo no serviço de alimentação uma única vez. Eu passei lá manhã e tarde. Isso vai depender do serviço de alimentação. Cada serviço de alimentação é distinto, mas para cada serviço você tem que entender a complexidade. No caso das fichas técnicas, quantas vezes são necessárias para eu coletar os dados das fichas técnicas que estão em contrato. Eu já fechei contrato de 30 fichas técnicas, como eu já fechei contrato de 150 fichas técnicas. Quantas vezes eu tenho que ir nesse serviço de alimentação? Quantas vezes forem necessárias para eu pegar todos os dados das 150 fichas técnicas? Porque, na verdade, você tem que fechar o contrato para você, e você tem que entregar no final de tudo isso 150 fichas técnicas. Então, você tem que colocar no seu valor também a sua gasolina, né? Porque o tempo de fichas técnicas não é só o tempo que eu estou coletando, mas você também vai ter que estar no computador, né? Você vai ter que estar lançando essas fichas técnicas. Então, isso tudo você tem que contabilizar os seus horários, tá certo? Já o serviço de capacitação de manipuladores de alimentos, que é um serviço pontual, não há vínculo.
e o serviço de elaboração de manual de boas práticas que eu elaboro e já elaboro, escrevo, imprimo e entrego, eu consigo fazer tudo isso em 2 dias. Eu preciso visitar apenas uma vez o serviço de alimentação, pego todos os dados fidedignamente, elaboro esse documento e em 2 dias eu estou sendo paga pela elaboração do manual de boas práticas e POPs, porque eu tenho uma documentação modelo e eu tenho uma metodologia para elaborar manual de boas práticas e POPs, tanto é que a gente fala sobre isso nos nossos cursos de boas práticas, e a pessoa em 2 dias está recebendo o pagamento para elaborar o manual de boas práticas e POPs. Sobre a capacitação de boas práticas, você vai dar a capacitação de boas práticas e vai receber para a capacitação de boas práticas. Você pode receber por hora, pode receber por manipulador de alimentos. E aí, sobre essa questão de ganhos, né, de pagamento, de valores, eu também vou abordar sobre isso numa live. Bem, eu espero que tudo que a gente abordou sobre capacitação, ou sobre consultoria tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre consultoria, se vocês quiserem fazer, eu recebi perguntinhas depois das lives de ontem, eu adoro receber perguntas. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre consultoria, contem comigo, podem perguntar via direct, que eu farei questão de responder cada um de vocês.